porque eles viviam num estado de guerra, uma mensagem de justiça, porque eles viviam num estado desigual e por aí em diante. Nietzsche vai dizer que quando o cristianismo, que tem esses valores, que são os valores dos escravos, porque veja bem, é claro que se eu sou preso, eu quero liberdade. É claro que se eu sou fraco, eu não posso revidar contra alguém que é forte. É claro que eu vou dizer que eu tenho que ser pacífico, né? É claro que se eu não consigo dar com a mesma moeda por ser alguém covarde, é claro que eu vou defender que não se pode se vingar de ninguém. Por quê? Como diria Nietzsche, porque todos os valores e as noções de certo e errado vêm a partir de mim e da condição na qual eu estou. Uma vez que o cristianismo se torna uma religião, e uma religião que vai abrangindo, né, todo o Ocidente, Nietzsche vai dizer que a moral do fraco se instalou na sociedade. Ou seja, a moral cristã, na visão de Nietzsche, é a moral das pessoas fracas. Por que eu falo em amar o próximo? Ora, porque eu sou fraco a ponto de não conseguir me vingar de ninguém. Quando, na verdade, o que existe de mais natural é realmente esse instinto do toma lá da cá, né? Nietzsche vai dizer assim, eu só ofereço a outra face porque eu sou fraco e não posso revidar. Porque se eu fosse forte, eu não ofereceria a outra face. Eu falo de perdão por causa disso também. Eu falo de igualdade social porque eu sinto o efeito da desigualdade. Só que Nietzsche vai dizer, a natureza é desigual, não existe igualdade na natureza. Na natureza é cada um por si e Deus por ninguém, porque na visão de Nietzsche Deus está morto, né? Entenderam por que Nietzsche vai dizer que Deus está morto? Porque Deus para Nietzsche nada mais é do que uma noção que os homens criaram para defender os seus ideais, né? E ideais, na visão dele, ideais próprios das pessoas fracas. Por isso que eu preciso de um Deus poderoso, de um Deus como o Deus cristão, exatamente porque eu não posso. Então é preciso que haja alguém que possa, né? Então é por aí que Nietzsche vai dizer que Deus está morto. Por que Deus está morto? E ele não diz só isso, né? Ele diz, Deus está morto, nós o matamos. No sentido de que, na medida em que eu percebo que eu crio Deus a partir dos meus interesses, né? Então Deus está morto. É nesse sentido que Nietzsche quer. Nietzsche não diz Deus não existe, tá? Ele diz Deus está morto. Ou seja, essa concepção de Deus, que é um Deus moralista, um Deus que cria regras e leis, é um Deus que está morto no sentido em que eu entendo que essas regras e leis foram criadas por mim, não por Deus. Ok? Essa é a crítica que Nietzsche faz à moral cristã. Ok? A gente vai chamar esses valores cristãos, essa supervalorização da razão humana, de um ídolo. Né? O que é um ídolo? É um falso Deus. São aquilo que nós criamos a partir das nossas fraquezas e nós vamos idolatrar aquilo. Né? Então ele vai dizer que a sociedade, a cultura ocidental, ela é cheia de ídolos, ou seja, cheia de verdade absoluta. Como se as noções que nós temos de bem e mal fossem verdades absolutas, de certo e errado fossem verdades absolutas, por aí em diante. E o ofício dele, dirá assim, né, o ofício do filósofo, é exatamente diagnosticar o quão doente a nossa sociedade está, exatamente porque ela nega aquilo que é mais próprio do ser humano, que é o instinto, que é esse lado animal, esse lado destrutivo, esse lado passional, né? Que na medida em que nós vamos ignorando que nós somos isso, nós criamos uma sociedade de pessoas doentes, de pessoas fracas, de pessoas que têm o que Nietzsche vai chamar de mentalidade de rebanho, ou seja, é como se fossem gados que precisam de um líder, porque elas não podem elas próprias ser donas de si mesmas, né? Mas precisa de alguém para estar mandando nelas, né? Ó, faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, e por aí em diante. Então Nietzsche vai propor a transvaloração de todos os valores, né? Uma vez que eu detecto que todos os valores da nossa sociedade
são valores que vêm a partir de uma moral do fraco, eu preciso transvalorar, ou seja, mudar esses valores. E eu mudo esse valor de que maneira? Voltando, né, àquilo que está em harmonia com a vontade de potência, né? Dando vazão a esse lado humano, que é o lado do poder, das paixões mais íntimas da alma humana, né? Do instinto sexual, da hostilidade, até de certo grau de violência, né? Nietzsche vai dizer que tudo isso não adianta a sociedade querer inibir, isso é presente no homem. E quanto mais nós ignoramos isso, pior isso vem, né? Então, é claro que Nietzsche aqui, ele não está querendo dar vazão, por exemplo, à barbárie, né? Não é isso. Aliás, Nietzsche vai dizer que a barbárie na sociedade existe exatamente porque nós não sabemos equilibrar esses dois lados do ser humano, né? Se nós soubéssemos equilibrar Apolo e Dionísio em nós, sabendo que ambos existem em nós e que eu devo colocá-los em harmonia e não só ficar almejando Apolo e esquecer que existe um Dionísio dentro de mim, né? Isso só vai gerar uma sociedade reprimida, doente, aquilo que Freud posteriormente vai chamar de neurose, uma sociedade neurótica, né? Ou seja, uma sociedade que inibe os seus instintos, ok? E aí então, Nietzsche propõe a construção de uma moral que não seja hipócrita. Por que a moral, na visão de Nietzsche, essa moral ocidental, é hipócrita? Por que hipocrisia? Porque são valores, né, que as pessoas pregam, mas que nenhuma delas vive. Então, por exemplo, o cristianismo prega a verdade, mas o quanto de mentira existe ali, né? O cristianismo prega o amor ao próximo, mas o quanto de ódio existe na religião, né? Prega-se também a paz, mas o quanto de guerra foi feito, não é, em nome de Deus, e por aí em diante. Então, nessa visão, né, na visão nietzschiana, nós estamos falando de uma moral hipócrita. Por quê? Porque ela ignora, trata como se não existisse esse lado que é próprio do ser humano, né? Nietzsche propõe assim que haja, uma vez detectado, né, uma vez feito o diagnóstico de que o homem moderno é um homem doente, é um homem fraco, é preciso que haja, além de uma transvaloração de todos os valores, visando a vontade de potência, é preciso também que haja um novo homem. Um homem que não seja um homem fraco, inibido, ressentido, amargurado, hipócrita, reprimido. Não, Nietzsche propõe que o homem esteja em equilíbrio com aquilo que há de mais íntimo nele e refaça todos os valores, né, a partir desse homem. A esse homem, que é o homem do futuro, Nietzsche vai chamar de super-homem. É um outro conceito de Nietzsche, tá? Nietzsche vai chamar de super-homem, ou em algumas traduções vocês podem encontrar também como além do homem, tá? E na segunda parte da aula a gente vai entrar propriamente nesse conceito.